Bom dia, esta é a aula de número 18 do curso de métodos computacionais de otimização. Então, vamos continuar estudando os métodos de penalização externa. Então, a gente viu os principais resultados de convergência e agora vamos estudar um pouco a taxa de convergência. Agora, quando nós consideramos a noção de taxa de convergência anteriormente, nós tínhamos tentado provar resultados sobre o limite desta expressão quando k tende a infinito, ou o limite expressões deste tipo. Bom, na verdade, uma análise de convergência deste tipo para um método de penalidade exterior ou externa não faz muito sentido. Lembremos que o método que faz é minimizar no passo K em todo o espaço uma função da forma desse tipo. Então, não há nenhum vínculo direto, por exemplo, entre xk e xk mais 1. Tudo depende aqui do parâmetro ck. E, naturalmente, da função de penalização psi. Então, o que nós vamos provar são resultados da seguinte forma. Em primeiro lugar, não vamos ter resultados de taxa de convergência para a própria sequência xk, mas para a sequência f de xk. E nós queremos obter resultados da forma queremos estimar este número. A gente já viu que, contrariamente ao que a intuição indicaria para métodos de minimização, no caso dos métodos de penalidade externa, os valores funcionais vão crescendo ao longo das iterações, não decrescendo. Isso porque, na verdade, nós estamos tomando minimizadores no espaço inteiro. E o valor de um minimizador no espaço inteiro é geralmente menor ou igual que o valor da função objetivo, ou de um minimizador da função objetivo, num conjunto viável menor. Bom, então isto é menor ou igual que zero. E nós vamos querer achar alguma limitante superior para este valor. E isso vai depender essencialmente de, ou seja, alguma expressão aqui que depende, bom, naturalmente que dos dados do problema, mas também de ck e de psi. Ou seja, vai depender de até que ponto é boa a psi para penalizar a distância, digamos, a função objetivo. Bem, então essa é a questão que temos colocada. Nós queremos achar um limitante superior para esta diferença, que vai me dizer, de alguma forma, se eu estou usando o parâmetro de penalização ck e obtenho um ponto xk com valor objetivo f de xk, qual é o erro que estamos cometendo com respeito a f de x barra, ou
qual é um limitante desse erro, supondo que estamos usando CK. Então, a hipótese é que... Bom, primeira coisa, nós vamos supor que estamos nas condições do teorema de convergência, que na verdade são poucas, eram alguma condição sobre o CK tem que ir para infinito, a psi vale 0 no conjunto viável e é positiva fora, ou seja, lembremos que o problema é minimizar f de x sujeito a x em D, e a psi de x é 0 se x está em D e positivo se x não está em D. E o CK, como já falamos, tem que ir para infinito. Então, nós estamos supondo que a sequência xk é o minimizador de φ de x CK, minimizador irrestrito. Entonces, no estamos supondo que xk converge a x barra, y x barra es un minimizador global da função f no conjunto D, ou seja, uma solução do problema P. Então, essas são as hipóteses. Agora, que é o que nós vamos supor sobre a função de penalização psi? Lembremos também que φ de xck é a f de x mais ck vezes a psi de x. Então, que hipótese vamos fazer sobre a função psi, de jeito de termos aqui alguma expressão que dependa de alguns parâmetros, mas não da função psi arbitrariamente, digamos, ou genericamente. Bem, nós vamos supor que existe uma relação entre o valor de psi num ponto x e a distância de x a D. Ou seja, que se eu tenho um certo valor de psi no ponto x, psi vale pelo menos 7, ou é igual a 7, então eu posso dizer que a função, a distância do ponto x ao conjunto D não passa de algum, não posso estar muito longe de D dado o valor de psi. Então, essa expressão digamos, essa hipótese vai ser formulada assim. Existe uma vizinhança U de x barra e constantes m e n positivas, tais que a distância de x ao conjunto D é menor ou igual que m vezes psi de x elevado a uma potência nu. Essa questão de tomar uma potência, bom, tem motivos que vocês vão ver agora quando eu enuncie o teorema sobre a taxa de convergência, mas digamos que é bastante razoável no contexto de taxas de convergência. Naturalmente, que então, uma vez que eu tenho esta desigualdade, bom, e esta desigualdade vale para todo x em 1. Naturalmente, como nós já sabemos que a sequência xk converge a x barra, e como os resultados de taxa de convergência são assintóticos, ou seja, sempre se referem ao que acontece no limite quando k tende a infinito ou para valores de k suficientemente grandes, então basta pedir esta limitação, que é chamada usualmente de error bound,
Y eso se expresa de esa forma, que a distancia de x a un cierto conjunto es menor o igual que algo expresado con parámetros, en este caso depende da psi. Entonces, la idea es probar que si a distancia de x a d admite una limitante de error, un error bound de esta forma, entonces aquí eu vou ter uma expressão que vai depender, bom, de que vai depender? Vai depender do CK, inevitavelmente, e depois vai depender de M e de nu. Ou seja, ao obtermos ou ao supormos uma taxa de erro desta forma, agora eu passo a ter un limitante, digamos, una tasa de convergencia, de alguna forma, que va a depender no de psi en general, mas de M y de nu, além do CK. CK no tem como evitar, mas isso não importa, porque os CK são dados exogenamente. Então, eu digo, bom, eu vou tentar resolver o problema com um CK igual a 1000. Então, o que eu posso dizer sobre o erro no valor ótimo obtido com respeito ao valor ótimo do problema original? Bom, isso vai ser menor ou igual que algo que vai depender do número 1000 e da psi, mas através das constantes M e nu. Bem. Bem, agora, antes de passar ao teorema, vamos analisar ou vamos comentar sobre quais funções de penalização psi satisfazem uma taxa de erro desse tipo e com que parâmetro nu. Bem, então, para isso temos que especificar qual é a psi que estamos utilizando. E, bom, para considerar formas explícitas da psi, nós temos que considerar também descrições explícitas do conjunto D. Então, vamos olhar um pouco, para analisarmos esta hipótese H, formas específicas de D. Então, primeira e principal, e a única que vou analisar, é a clássica. D é o conjunto do x, tais que hi de x é menor ou igual que 0, i L, j de x menor ou igual que hi de x igual a 0, e j de x menor ou igual que 0, o gj de x menor o igual que 0, j entre 1 e m. Ou seja, eu tenho L restrições de igualdade e M restrições de desigualdade. Então, a gente transforma as restrições de desigualdade em restrições de igualdade. Colocando aqui o máximo entre 0 e gj de x igual a 0, considera agora a função gama de R, o operador gama de Rn em Rl mais M, definindo gama de x igual simplesmente as restrições, mas na forma de igualdade, ou seja, é o vetor H1 de x até HL de x
máximo entre 0 y y1 de x a t máximo entre 0 y ym de x, y feito isso, define psi de x como a norma de gamma de x elevado a alguna potencia p. Este p va a estar ligado naturalmente a ese nu. Esperemos, digamos. Ahora vamos a ver. Y normalmente, ahora, en principio, con esta expresión, yo podría considerar cualquier norma. Digamos que si yo voy a botar una potencia p, las operaciones se facilitan porque a expresión da psi se facilita si yo uso a norma p. Mas es claro que yo podría usar norma 2 elevado a potencia 5 y, bom, eso da una cierta función de penalización. Com uma expressão mais desconfortável para calcular, mas tudo bem. Então, temos um resultado aqui que é o seguinte. Ou seja, a proposição suponhamos que F, G e H são de classe C1. Ou seja, estamos supondo agora que o conjunto D vem dado por L igualdades e M desigualdades com funções continuamente diferenciáveis. Vamos a supor también que vale Mangasari y Anfromovich, o sea, a condición de cualificación de restricciones en X-bar. Digamos, ahora que estamos voltando, estamos en un estudio de problemas con restricciones, es natural que aparezcan hipótesis diciendo que el punto que a gente está considerando, en este caso X-bar, satisface condiciones de cualificación de las restricciones, porque cuando no tenemos esas condiciones de cualificación de restricciones, no tenemos las condiciones necesarias de primera orden, o sea, a aproximación lineal del problema, entendiendo que estamos aproximando tanto a la función objetivo como a la función de restricciones, esa aproximación lineal no aproxima bien un problema. Y si la aproximación lineal no aproxima bien un problema, estamos en maus lençóis, genéricamente. Bueno, entonces, a condición de cualificación de restricciones de Mangasari y Anfromovich, decía que los gradientes das HI en X barra son vectores linealmente independientes y existe una dirección de baja que está no kernel. O sea, existe una dirección de baja tal que el gradiente de HI en X barra transpuesto de es 0 para restricciones de igualdad, U y L, y es una dirección de descida estricta para restricciones activas, para los jotas en I de X barra. O sea, J tal que GJ
de x barra es 0. Como sabemos, las restricciones inactivas, o sea, las restricciones satisfeitas con folga no ponto x barra, son superfluas si nós vamos fazer uma análise local ao redor do ponto x barra, é como se não estivesse. Então, só conta nessa. Então, se as funções f, g e h são de classe C1 e x barra satisfaz a condição de qualificação das restrições de Mangasar e Anfromovich, então, psi, como en o sea, esta psi satisfies o error bound estrelinha com ni igual a 1 sobre P. Então, agora sim, bom, então, o que está mostrando isto? Isto está mostrando que esta hipótese do error bound para psi é uma hipótese razoável, porque a função de penalização mais natural, que é simplesmente escrever, como digo, todas as restrições como restrições de igualdade, D é o conjunto dos pontos que satisfazem certas relações de igualdade, e tomar precisamente o que a gente chama resíduo, ou seja, o valor das funções de restrição no ponto x como função de penalização, ou seja, a função de penalização é a norma do resíduo elevado a alguma potência. Essa é a função de penalização natural. Então, esta função de penalização natural satisfaz o error bound com um parâmetro nu que tem uma expressão simples em termos da potência P, nu igual a 1 sobre P. Bem, ok, então tudo isto era uma discussão sobre a validez ou a, digamos assim, razoabilidade da hipótese H. Agora vamos ao teorema de convergência. Teorema. Então, temos minimizar f de x sujeito a x em D. Bem, vamos supor que a f, não vou supor que a f é de classe C1, isso não preciso. Já vimos que para a convergência do método de penalização externa basta que a f seja contínua, mas aqui eu peço um pouquinho mais. Então, temos uma vizinhança U. Bom, antes disso, vamos então a tomamos a φ de xc, f de x mais c, psi de x. Psi de x é da forma norma de gama de x elevado a P. A gama é essa que já mencionamos.
No, disculpa. Psi en principio es arbitraria. Y ahora sí, vamos a supor. Supongamos que psi satisfies acá. Dois. Xk, que es un minimizador irrestrito de phi de x ck, que f de x más ck psi de x. Entonces, xk converge a x barra que es una solución local de P. Nos vimos ya que en principio todo punto, su hipótesis razonable es todo punto de acumulación de la secuencia xk es un minimizador global, una solución global de P, mas, bien, aquí estamos suponiendo un poquito menos, simplemente que es una solución local de P. 3, a F es Lipschitz con constante L en U. U como en la hipótesis H, o sea, U es la vizinanza de x baja donde vale este error bound. Entonces, en esa vizinanza también F elipsis L. Entonces, como estaba diciendo, no estamos pidiendo que F sea diferenciable, pero sí que sea por lo menos Lipschitz. Ahora, como estamos pidiendo Lipschitz en una vizinanza, eso no es mucho pedir, digamos. Es claro que una función puede ser continua y no ser Lipschitz en una vizinanza, mas digamos es una hipótesis bastante fraca, excluyendo casos patológicos, eso está bien. Bien. A hipótesis 4 es que CK tende a infinito, eso es, digamos, quasi que muy razonable. Es lo que nós precisamos en principio para el teorema de convergencia. Claro que como aquí estamos suponiendo que xk converge a x barra, tal vez xk puede converger a x barra. Sé que CK va para infinito. De facto, próximo tópico, después que acabáramos con este análisis de convergencia, el próximo tópico va a ser ver en quais condiciones a solución del problema penalizado con algún valor de C, tal vez muy alto, pero con un valor fixo, fornece una solución del problema original. Eso que nós llamamos penalización exacta. Entonces, nós podemos tener una situación de este tipo donde xk converge a x barra y atinge x barra para un k finito, digamos, o sea, para un valor finito de ese k. Bien, eso puede acontecer, mas en este análisis de convergencia
no nos interesa, no estamos interesados en ese caso, porque, bueno, si algún xk es igual a x barra, este valor es 0 y pronto acabó. A talla de convergencia, noção de talla de convergencia parece interesante cuando a convergencia no es finita. Y cuando a convergencia no es finita, normalmente nós precisamos mandar ck a infinito. Y finalmente, disculpen, a hipótese 2 es un poquito más fraca de supor que xk es o minimizador global da phi. Nós vamos supor aquí en 2, vocês vão me disculpar, un poquito menos. Vamos supor que phi de xk ck es menor o igual que phi de x barra ck y phi de x barra ck es f de x barra, porque x barra, sendo uma solução local do problema, certamente é um ponto viável, ou seja, a psi de x barra é 0. Então, vamos supor que isto vale. Naturalmente, isto é mais fraco. Que se o xk é efectivamente o minimizador irrestrito da phi, então isto vale bom, porque phi de xk ck é menor ou igual que phi de x ck para todo x no espaço Rn, em particular para x. Então, temos essa hipótese um pouquinho mais fraca. Bem, então, agora as consequências do teorema. E as consequências do teorema estão divididas como em 2 casos. E esses 2 casos dependem do valor de nu na hipótese H. Depende da relação entre nu e Então, se nu é menor que então existe um K0 tal que para todo K maior ou igual que K0, e agora sim temos o limitante superior para f de x barra menos f de xk. Isso é menor ou igual que L m elevado a potência 1 sobre nu dividido ck, y todo esto elevado a potencia nu dividido 1 menos nu. Entonces, nós conseguimos ese valor que nós queríamos. Entonces, si, cosa que en general no acontece, mas si nós conhecermos os valores de L y M y nu, bueno, por ejemplo, nu, como ya falamos, si yo estoy usando a norma P, que es no a norma P, a potencia P da norma, este 1 sobre nu es P, entonces, eso parece razoável. Bueno, naturalmente, nós precisamos conocer a constante de Lipschitz y esta constante aquí do error bound, mas en función de eso, y de ck, nós temos ese limitante. Entonces, en principio, nós poderíamos calcular este número y decir, bom, si yo uso ck igual a 1000, entonces yo sé que en términos de valor da función objetivo estoy errando en menos que, sei lá, 10 elevado a quarta. Eso va a depender naturalmente de los valores S de nu. Ahora, el caso B.
Se nu é maior ou igual que 1, então temos terminação finita. Existe um K tal que f de xk é f de x barra e, portanto, xk é solução. Não podemos afirmar categoricamente que xk é igual a x barra, porque eu estou supondo que x barra é um minimizador local, uma solução local do problema, mas não estrita. Então, poderia ter todo um segmento de soluções. E, bom, no passo K, nós vamos obter um ponto que é solução, mas que talvez não é o mesmo que o x barra, que era a hipótese do teorema. Bem, isso não é tão importante. Mas então nós temos que provar, bom, esses dois resultados, e vou começar com o primeiro. Observem também outra questão. Quando estamos usando como penalização essa potência P da norma do resíduo, então nu é 1 sobre P. Então, nu menor que 1 implica P maior que 1, e nesse caso isto é uma potência positiva da norma. Quando P é menor ou igual que 1, temos uma potência negativa da norma. Digamos, quando P pelo menos é estrictamente menor que 1, temos uma potência negativa da norma, o qual, tudo bem, não, nada impede isso, mas diríamos que é uma situação um pouquinho anômala. E nessa situação um pouquinho anômala, quando nós temos esta situação, que é uma situação de penalização exata para um certo valor do parâmetro, xk é solução, digamos que o caso limite é interessante. Quando nu é igual a 1, nós estamos usando aqui a norma 1. Bom, e para a norma 1, vamos ver que é, digamos assim, relativamente natural conseguir penalização exata. Só que quando P é igual a 1, a norma usualmente não é diferenciável, então estamos lidando com uma função de penalização não suave, o qual, do ponto de vista computacional, tem consequências, digamos, desfavoráveis. Mas, tudo bem, é uma função de penalização. Bem, e então, agora, começamos a prova. Primeiro vamos provar uma desigualdade ligando os valores funcionais e, em particular, o valor ótimo à distância então, para isso, nós dizemos que f de x barra é a solução local do problema original, isso mesmo que f de x barra mais ck psi de x barra, porque sendo x barra viável, psi de x barra é 0, e isso é a phi de x barra ck, e por hipótese, essa é a hipótese 2, isso é maior ou igual que f de xk digamos que a phi de xk ck, que é f de xk mais ck psi de xk. E agora eu uso precisamente a hipótese H.
pasando m dividindo tomando potencia con exponente 1 sobre nu, esto es mayor o igual que CK, perdón, f de xk más CK a distancia de xk o conjunto viable dividido por la constante m elevado a potencia 1 sobre nu. Pasando ahora o xk para otro lado, tenemos que f de x baja menos f de xk es mayor o igual que CK distancia de xkd dividido m potencia 1 sobre nu. Y nos vamos a fijar con esa expresión. Observen que en principio esa expresión va un poco al contrario de lo que a gente precisa. A gente está procurando un limitante superior de esta expresión f de x barra menos f de xk. Y aquí nos conseguimos un limitante inferior, mas así va a prova. Después, con el limitante inferior, vamos a conseguir lo superior. A veces las pruebas son un poco indirectas. Bueno, entonces, dejamos esa expresión lá. Y ahora vamos a considerar un punto x til k que a proyección de xk md. Bueno, aquí tenemos que hacer una pequeña, vamos a decir aquí una proyección. Nós estamos supondo que o conjunto D é fechado. Isso, digamos, do começo, digamos, em toda a parte de otimização restricta, vamos supor que o conjunto viável é fechado. Bom, então, se eu considero o problema de achar um ponto em D a mínima distância de xk, esse problema tem solução. Porque a distância é contínua, a distancia de un conjunto es continua, un conjunto fechado, cualquier conjunto continua. Y a minimización puede se restringir a una bola que contiene un punto siendo proyectado y un punto cualquiera en D. Esa bola es compacta y entonces una función continua atinge ese mínimo en un compacto. Entonces, ese problema tiene solución y ese punto es un punto de D más próximo a xk. Mas nada dice que sea o único. Nós temos unicidade cuando o conjunto es convexo. Y no estamos supondo de jeito nenhum que o conjunto sea convexo. Luego podría tener varios puntos en D que realizan a distancia de xk ao conjunto D. Bom, digamos que x til k é um deles. Aqui eu só quero ter um ponto em D, porque para os pontos que estão em D, esta distância vai ser zero, e aí é que eu vou poder evoluir com o meu argumento de prova.
Agora, como xk converge a x barra, então x til k também converge a x barra. Ora, como x barra é solução local de P, e x til está em D, porque é precisamente uma projeção, então f de x barra é menor ou igual que f de x til k. De forma que f de x barra menos f de xk, nós vamos subtrair dos dois lados f de xk, é menor ou igual que f de x til k menos f de xk. E agora usamos a hipótese de Lipschitz. Nós, como x til k converge a x barra, para k suficientemente grande, x til k está em U. E em U nós temos que essa diferença está limitada por L vezes x til k menos xk. Mais x til k menos xk é a distância de xk a D, porque x til k é o ponto que realiza a distância. Então, isto é menor que L vezes a distância de xk a D. Bom, a esta desigualdade que nós tínhamos aqui, nós vamos chamar de E a esta que temos aqui, que eu volto a escrever aqui acima abreviadamente, f de x barra menos f de xk é menor ou igual que L pela distância de xk a D. Mas então, juntando essas duas expressões, nós temos saindo de f de x barra menos f de xk é maior ou igual que ck e agora eu vou substituir a distância de xk a D por algo que é menor, e isso vai ser f de xk
perdão, f de x barra menos f de xk dividido L, esto va no lugar de esta distancia, ainda debo dividir por m y tomar a potencia 1 dividido nu. E agora é que vamos considerar separadamente os dois casos. O sea, segundo valor de nu. Porque vocês veem que agora eu tenho f de x barra menos f de xk dos dois lados. Então, eu posso dizer de aqui o seguinte: f de x barra menos f de xk passa dividindo. Aqui eu tenho 1 sobre f de x barra menos f de xk, supondo que xk não é solução. Ou seja, f de xk não é igual a f de x barra. Que é o caso interessante cuando, o sea, estamos excluyendo casos de convergencia finita. En este caso paso eso dividiendo. Y do lado de aquí, eu paso o LM a 1 sobre nu aquí. Y o CK aquí. Y nós acabamos con esta expresión. Mas isto é o mesmo que 1 sobre nu menos 1 que é o mesmo que 1 menos nu dividido nu. Bem, então, se nu é menor que 1, 1 menos nu é positivo, 1 menos nu sobre nu é positivo, a inversa, nu dividido 1 menos nu é positivo, e eu posso elevar ambos lados a potência nu sobre 1 menos nu. Bom, e obtemos o que nós queríamos. LM a 1 sobre nu dividido CK. Isso, pela sua vez, elevado a potência nu sobre 1 menos nu é maior ou igual que f de x barra menos f de xk. Bem, e provamos que isto vale. E quanto ao caseiro tal que isto acontece, bom, lembremos que tudo isto acontecia, nós tínhamos tanto a lipschitzianidade da f como o error bound numa vizinhança U. Então, isso vale na medida em que xk esteja em U.
Mas, como Xk por hipótesis converge a X barra, y una vicinanza de X barra, para K suficientemente grande, mayor o igual que un certo K0, vale esta desigualdade. Bem, agora, eu volto a expressão que eu tinha antes para analisar a outro caso. E isso era f de xk menos f de x barra, perdão, f de x barra menos f de xk maior ou igual que ck agora, como costuma acontecer, sumiu a página que estou procurando, mas ela vai aparecer. Deveria, pelo menos. Aqui, ck f barra de xk m, perdão, L, M, 1 sobre nu. Bem, agora, estamos no segundo caso. Nu é maior ou igual que 1. De maneira que não, é melhor deixar como nós tínhamos antes. Nós temos esta expressão. Até lá tudo bem. Dividir por f de x barra menos f de xk. Então, mas isto valia para passar dividindo o f de x barra menos f de xk, eu estava supondo que f de x barra menos f de xk não é zero. E nós chegamos a essa conclusão. Agora, o que acontece? Se f de x barra menos f de xk não é zero e nu é menor que 1, perdão, nu é maior ou igual que 1, este expoente é negativo. E aqui temos que f de x barra menos f de xk vai para zero, mas elevado a um expoente negativo, quer dizer que tudo isto va para infinito quando k tende a infinito. Mas isso não pode ser porque esto está limitado por este número. E este número, como ck va para infinito, vai para zero. Ou seja, aqui temos o lado esquerdo indo para zero, maior ou igual que o lado direito indo para infinito. Isso é uma contradição. Então, essa contradição vem de supor que f de x barra menos f de xk é distinto de zero para k suficientemente grande. Isso seria para os k tal que xk está em u. Mas então, a conclusão a que chegamos é que quando xk está em u, f de x barra menos f de xk não pode ser diferente de zero. Então, se nu é maior ou igual que 1 e xk está em 1, então f de x barra é igual a f de xk. Logo, xk é solução de P e temos penalização exata, ou seja, existe um valor do parâmetro, que é precisamente o valor ck. Temos aqui, com este ck. Então, para esse valor do parâmetro, nós obtemos que
para um certo K, xk é solução de P. Bem, então, assim acabamos a aula de hoje. Nós continuaremos depois com a aula de número 19.